Com relação à tabela, nós podemos perceber o seguinte, que ela é formada, né, além das cores, por linhas, que são isso aqui, né, horizontal, as linhas, e as colunas, tá? E como eu disse, os elementos químicos, eles não estão dispostos de forma aleatória. Então, nós já percebemos isso por saber que eles estão em ordem de número atômico, que corresponde ao mesmo número de prótons, né? Assunto das aulas passadas. Então, isso é que ordenou eles dessa forma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim, né? E várias outras características deles vão colocar eles num mesmo período, numa mesma família, tá? Próximos um ao outro ou não, de acordo com as suas características. Então, antes de falar para vocês um pouco sobre essa divisão entre as colunas e as linhas, né? O hidrogênio, pessoal, embora nessa tabela e nas outras que eu vou mostrar aqui, nos modelos das próximas que eu vou mostrar, né? Ele vai estar sempre aqui. Em algumas outras tabelas ele está às vezes aqui no meio do nada, ó. Por quê? Porque o hidrogênio ele não é classificado como os demais elementos. Embora ele tenha algumas características, e como nós vimos, né, na verdade ele originou todos os outros elementos mais complexos, ele é único, assim. Ele tem características que não tem como colocar ele numa família, num período que a gente vai ver o que é, tá? Então, embora ele esteja aqui, ele pode estar em outros lugares. Então, vamos lá. Então, primeiramente, com relação às linhas, o que elas indicam, tá? As linhas nós chamamos de períodos. Nós não nos referimos como linha, mas períodos. Então, período são as linhas horizontais, certo? E aqui, essas duas linhas aqui de baixo, ó, que tem na tabela periódica, essas duas aqui, ó, percebam que elas estão aqui dentro já, tá? Essa primeira está dentro deste quadradinho e a segunda aqui dentro. Então, sabendo disso, que elas estão incluídas aqui dentro, nós podemos perceber que há 7 períodos na tabela periódica. E o que nós conhecemos que há 7 lá dentro do átomo, né, nas nossas aulas passadas? Os níveis energéticos, ou as camadas de energia, né, que a gente viu, K, L, M, N, O, P, Q, tá aqui. Então, cada período desse, os períodos, eles estão relacionados com esses níveis energéticos, certo? Esse aqui, a camada K ou 1, L, M, N, O, P, Q. E o que eles indicam? O número do período de um elemento químico, da posição de um elemento químico na tabela periódica, indica a camada de valência desse elemento. Camada de valência é o que mesmo? A última camada, né? Ou seja, a camada mais afastada do núcleo atômico, né? Que apresenta elétrons dentro. Então, isso também é aula passada. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, aquela 1s2, 2s2, 2p6, né? Seguindo o diagrama de Linus-Pauling, nós vimos que a camada de valência é aquele último número, né? Esse número está relacionado com o nível energético mais distante do núcleo. Então, olha só o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, o elemento bromo. Aqui, ó, Br. Se eu perguntar qual é a camada de valência do bromo, vocês vão olhar qual é o período, que é o período 4, né, que o bromo está na tabela periódica. Então, vocês vão me responder que a camada de valência do bromo, a última camada que apresenta elétrons, é a camada 4. Ou a camada, vamos ver, essa aqui é a K, L, M, ou a camada N, 4 ou N. Então, vocês não precisam, nesse caso, fazer toda a distribuição eletrônica, certo? Então, a gente pode fazer isso para qualquer elemento, ó, do césio, do bário, ó, o césio e o bário apresentam a mesma camada de valência. Então, esse conhecimento e o próximo que eu vou dar para vocês, ele é bem importante porque em provas de Enem vestibular, por exemplo, né, vocês podem ganhar tempo com isso, porque dependendo da pergunta, vocês não têm que ficar fazendo toda a distribuição eletrônica, tá? Vocês podem simplesmente, reconhecendo isso,
né? Lembrando que o número do período que o elemento se encontra significa a camada de valência desse elemento químico, você pode simplesmente, com a tabela periódica que é fornecida, tá? Responder a questão. Certo? E com relação às linhas, né, na vertical ou as colunas, né, nós vamos chamar de famílias ou grupos. Então, eu vou falar principalmente o termo família, né? E há algumas formas de falar sobre elas, né? Então, a primeira divisão das famílias pode ser através de números, e daí há uma descrição mais antiga que usa números e letra A ou B. Então, tem as famílias A e as famílias B, certo? E a descrição mais atual, ela só usa números, que eu vou mostrar logo em seguida no slide sequente. Por que mostrar as duas? Porque embora essa aqui que utiliza a família A e B seja a mais antiga, ela é a mais utilizada, que vocês mais encontram em materiais disponibilizados, tanto impressos quanto na internet. Então, olha só. Aqui é o que eu quis dizer. Então, percebe que para cada coluna, então o hidrogênio está aqui, como eu falei anteriormente, mas ele está fora dessa nossa divisão, tá? Então, para cada coluna, tem aqui ó, um número de cima e um número de baixo junto de uma letra A ou B. Esse número de cima aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e segue até 18, é a forma mais atual de numerar as famílias. E o de baixo, 1A, 2A, aí olha só, pula todo esse retângulo, essa caixa aqui, continua lá. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, aqui é 8A ou 0. Essa aqui é a forma mais antiga. Então, aqui dentro dessa caixa são as famílias B, e aqui fora, em vermelho, família 1A, 2A, continua 3, 4, 5 e assim por diante, tá bom? A família A, gente, o número da família A, ela vai trazer uma outra informação muito importante, assim como o período traz. O número da família A, ele indica a quantidade de elétrons na camada de valência desse átomo. Então, o período já te indicou a camada de valência, e agora, se esse elemento pertence a uma família A, você já sabe quantos elétrons tem nessa camada. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o estanho, tá? O estanho é SN, ele tá aqui, ó. Tá? Número atômico 50. O estanho, ele está no quinto período, então a camada de valência dele é a 5, que é a camada O, tá? Camada de valência 5, e ele pertence à família 4A. Então significa que ele tem 4 elétrons na camada 5, que é a sua camada de valência. Para quem assistiu às aulas anteriores, eu falei, a gente fala da camada de valência, os elétrons da camada de valência, né? Eles são muito importantes porque eles que vão participar das ligações químicas. Um elemento químico pode ter 50, ó, no caso do estanho, né? Exatamente 50 elétrons ali, né? O seu elemento neutro. Mas os elétrons que fazem parte das ligações químicas, que é o nosso próximo assunto, são os elétrons da camada de valência, que são os que estão mais distantes do núcleo e, portanto, né, não tem uma atração tão forte pelos prótons, então eles ficam mais soltos para poder sair desse átomo e ir para outro, enfim. Tá bom? Por isso que é importante reconhecer, saber bem essa parte. Outro exemplo, por exemplo, aqui, ó. Posso perguntar, quantos elétrons tem na camada de valência do elemento químico de número atômico 37? Então, a gente procura número atômico 37 e tá aqui, ó. 37. Rubídio. Ele tá na família 1A. Ah, então ele tá na família A. Eu já posso encontrar essa informação sem nem fazer a distribuição eletrônica. Família 1A, 1 elétron na camada de valência. Que camada de valência é essa? Camada 5. Tá bom? É isso. E uma outra forma, espera só um pouquinho aqui. Ah, tá, aqui, ó.
era a mesma coisa que eu estava fazendo, esse elemento aqui, deixa eu ver só qual que eu fiz, eu acho que eu fiz para o... Ó, camada de valência 4, olha só, sigam um raciocínio comigo, deem uma olhada nessa distribuição eletrônica, tá? Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tá? Seguindo lá o diagrama de Linus-Pauling, né? Então, eu quero saber que elemento é esse. Mas eu não vou contar quantos elétrons ele tem. Porque se eu contar a quantidade de elétrons, né, eu posso tentar imaginar. Ele é um elemento neutro. Então, qual que é a camada de valência desse elemento? A camada 4, ó. 4 é o maior número, a camada mais distante que foi colocada aqui, né, na minha distribuição eletrônica. Então, camada 4. Onde é que tá? A qual período pertence este elemento? 1, 2, 3, 4. Então, esse elemento ali, que foi feita a distribuição eletrônica, é algum desses elementos aqui, ó, da camada 4. Agora, vamos lá. Quantos elétrons tem na camada de valência? Quantos elétrons no total tem na camada 4? Então, tem esses 2 eletronzinhos aqui, mais esses 5. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. 7 elétrons na camada de valência, família 7A. Então, vamos lá. 4, período 4, família 7A, esse elemento é o bromo, tá bom? E como eu falei que ele é um elemento neutro, portanto, a quantidade de prótons que é expressa aqui no número atômico é igual à quantidade de elétrons, parênteses, aulas passadas. Aqui, então, se nós formos contar a quantidade de elétrons aqui, nós vamos encontrar que realmente há 35 elétrons. Tá bom? Então, isso que eu quis dizer é a relação de uma coisa com a outra.